Vamos, gente. Não consigo arrumar. Bom, vamos lá. Bom dia. Não marquei nada com ninguém. Como sempre. É muito difícil para mim vir pregar sempre. Mas ao mesmo tempo é fácil. Se eu conseguir enfrentar essa Tourette, depois fica fácil, né? Por conta de que eu considero que os entendimentos que Deus me deu, tem me dado, né? São bons. E então me alegra, né? Bom, olha só. Quero conversar com vocês. Daqui a pouco vai entrar alguém. E eu quero trazer para vocês um sentido do Evangelho, tá? Porque já vem sendo sempre falado e avisado, né? E ensinado através das Escrituras, né? Que as pessoas deturbariam as Escrituras. Até, quem sabe, eu posso fazer isso. Às vezes a gente erra. A questão aqui não é acusar, né? Não é menosprezar, não é difamar ou julgar, entre aspas. Mas é trazer a própria palavra para julgar, não eu. Eu sempre tenho a esperança de que, por pior que as pessoas sejam, elas possam mudar. Essa minha esperança está baseada nas Escrituras e nas experiências que eu também já tive com o Senhor. E eu falo isso por mim mesmo. Hoje eu posso dizer que eu sou um testemunho em muitas áreas da minha vida que foram transformadas. Tem mais áreas para transformar, então eu consigo ver Deus assim agindo na transformação da vida das pessoas. Até porque é para isso que o Evangelho serve também, né? Para que as pessoas mudem o seu caráter. Então, quando nós olhamos para as pessoas e vemos a maldade nas pessoas, nós precisamos entender que nós carregamos a bondade, que é Cristo. Então, o Evangelho, ele vem para isso, para mudar, transformar, né? E edificar. A Bíblia diz assim, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo é a vida eterna. Perecer ali fala de todo tipo de destruição, né? E a palavra crer é isso. Eu creio nas Escrituras e aí eu me proponho a seguir. Então isso é um desenvolvimento de fé, tá? Então quanto mais eu vou crendo, mais fé eu vou tendo. Entre eu crer e não crer, está aí, né, a minha consciência sendo trabalhada. Por isso que muitos se desviam. A Bíblia também fala isso, né? Que nos últimos tempos, né, muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Opa, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Está falando de escutar, né, a voz de um espírito e um ensino errado. Olha que coincidência, né? Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? E agora eu vou mostrar um pouco disso aqui e vocês vão ver, olha, ó. Vamos lá, gente, eu vou conseguir. Eu fico muito eufórico, depois passa. Então, o que é se apostatar da fé? Virar as costas para a palavra. Às vezes você pode estar de costas para a fé e não saber que está de costas para a fé. Querem ver? Vou mostrar aqui, talvez os olhos de vocês se abram e vocês olhem para muito mais pessoas que também estão se apostatando, sem querer, sem saber, porque dão ouvidos vai ficar pesada essa pregação, mas eu vou ter que falar. Estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Deus falou comigo, Deus me falou isso, Deus falou aquilo. Como é que você sabe que foi Deus que falou? Como é que você sabe que esse espírito é o Espírito de Deus? Porque a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. O que é a fé? A obediência a Deus. E como que se apostatariam? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Então às vezes você diz, eu não estou dando ouvido, você não sabe.
Se você não conhece as Escrituras, você não sabe quem você está ouvindo. Então darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que é doutrinas de demônio? Ensino errado. Então, qual é o intuito da fé? Salvação. A Bíblia diz em Pedro que o objetivo da fé é a salvação da alma. Só um pouquinho. Qual é o objetivo da fé? Salvação da alma. Todo o evangelho tem que ensinar sobre salvação. Dentro desses ensinos sobre salvação, eu tenho que entender que eu vou aprender muitas coisas, tá? Então, cuidado. Hoje eu estou trazendo um alerta, porque nós estamos, a princípio, todos estão falando que estamos perto do fim. Isso é um assunto que não me condiz agora, porque amanhã eu já não sei o que pode acontecer comigo. Então, preste atenção. A intimidade espiritual, ela tem que ser concedida no conhecimento correto. Porque você não vai saber que espírito fala com você, porque você não vai ter discernimento das escrituras e fazer comparação para saber qual espírito fala. E não fiquem preocupados. Eu já fui enganado por espíritos. Eu já sofri isso. E posso sofrer de novo. Por isso que eu tenho que ter uma vida constante em oração, constante em leitura, diária, para que eu consiga sempre estar com a minha consciência firmada. Um dia que eu não tenho o hábito da leitura, um dia que eu não leia a Bíblia, um dia que eu não ore, eu posso, nesse momento ou não, acabar me perdendo na minha consciência e me deixar ser influenciado. Pegou? Então vamos lá, eu quero deixar claro isso para vocês hoje. Vamos procurar conhecer a Deus, né? Crescer na nossa espiritualidade, nosso conhecimento, para que a gente possa ter uma vida com Deus. Olha que interessante, né? Se é muito ensinado hoje, né, sobre prosperidade. Você não nasceu para viver em escassez, você não nasceu para viver na pobreza. Deus é o Deus dono da prata. Só que a Bíblia não fala que dessas coisas com tanta enfatização assim. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Então, aqui nós temos uma riqueza. Rico em misericórdia. Será que nós estamos recebendo essa riqueza de Deus? Porque eu vou ver isso quando alguém errar comigo. E aí eu vou ver se essa riqueza está em mim. Paulo disse assim: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aí está falando dele e dos judeus. Mas que também cai para nós. Que nos abençoou. Ó. Ah, tá chique. Eu fico empolgado. Vamos lá. Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Opa, que maravilha! Nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aí ele diz assim, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais. O que é isso? Conhecimento, revelação, entendimento, transformação de caráter e muito mais coisas, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui Mateus 6,19, tá? Nos últimos tempos, muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Estou falando disso. Depois eu vou para lá. A palavra doutrina significa conjunto de ensinos também, tá? E outras coisas mais. Eu postei lá no grupo que eu estou sobre doutrina, né? E sobre discernimento também. Doutrina é ensinos, né? E mais coisas que estão ligadas a isso, mas vamos definir como ensinos, né? E eu postei antes discernimento, né? Que é importantíssimo, né? Discernimento, saber diferenciar o bem do mal, o que é certo do que é errado, né? Ter percepção. Tudo isso está ligado ao discernimento, tá? Então, para mim ter um bom discernimento, eu preciso ter um conhecimento amplo das escrituras, não é somente a leitura. É óbvio que todos os dias, todos nós estamos nos desenvolvendo nisso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, olha. Eu vou começar a mostrar para vocês o princípio aqui, né? O princípio do Evangelho, entre aspas, não é o princípio totalmente falado, tá? Mas quando Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, e qual é a ideia que ele está trazendo ali no sermão, tá? Porque são vários sermões, mas nós vamos pegar aqui um deles, uma parte deles, para que a gente já consiga crescer um pouco aqui na intenção que Jesus está passando aqui, tá? Que é um pouco diferente do que talvez você tenha escutado em alguns lugares. Olha, não ajunteis tesouro na terra. Ordem, não ajunteis. Tá, mas isso é para aquele tempo ou para hoje? Se é para aquele tempo, então toda a Bíblia é para aquele tempo.
não ajunteis tesouro na terra. Contraria já muitas coisas que nós estamos ouvindo. Onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam, ou minam. Tá? Então tá falando, ó, tem ladrão, tem roubo, e a ordem é, não ajunteis, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não roubam. Tá? Por quê? Aí ele diz o porquê agora. Tudo tem um porquê, né? Olha como a Bíblia é top. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu estou com uma série da palavra coração, mas hoje não é isso que eu vou pregar. Mas tem a ver. Se você olhar o coração, ele é o centro da vontade, entre aspas, né? E onde estão os nossos desejos. Olha que interessante isso, né? Depois eu vou falar sobre coração de novo. Então ele está falando, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Aqui já quebra o meio, né? A nossa intencionalidade. Porque o meu coração, meus desejos, a minha vontade, os meus sentimentos, a minha alma vai estar ligada onde estiver o meu tesouro. Quem é o meu tesouro? O que é o que eu mais valorizo? O que é que eu mais tenho buscado? Você vai perceber isso no seu dia a dia. Você se esforça mais para o quê? Eu tenho que trabalhar, óbvio. Né? A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Mas o que é que eu faço na minha vida que eu coloco mais esforço? Será que é para o reino? Ou será que são para as minhas vontades? Aonde está a minha vontade de fato? Tá? Que palavra pesada, né, irmãos? Ou não? Eu não acho pesada. Para mim, eu amo esse tipo de palavra, tanto que eu prego isso diretamente. Sempre correção, exortação, né? Dentro do amor, trazendo explicação e também um pouco de conforto, assim, para que a gente possa crescer. Você deve trabalhar, você deve ter suas coisas, mas a Bíblia diz que a nossa pátria é no céu. Nós não vamos ficar aqui. Tem um livro aqui no Novo Testamento, eu me esqueci o nome, não sei qual tá, na verdade, né? Se é Tessalonicenses, mas diz assim, olha, Jesus, faltou a memória. Diz que nós não temos que nos preocupar, né, com os bens dessa vida, porque fiquem felizes se vocês tiverem o que comer e o que beber e o que vestir, porque dessa vida nada levaremos. Vai combinar com o que eu vou pregar aqui. Agora olha que interessante, vamos lá. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também seu coração. O que ele está falando? Preste atenção no que vocês estão fazendo, porque o coração de vocês vai se voltar a isso. O que a Bíblia diz? Provérbios: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Estão me ligando, eu não vou poder atender. Então, preste atenção, isso é importante. Se o meu coração estiver nos bens, ele vai estar guardado ali. Quando eu não tiver dificuldade, meu coração vai sofrer, porque não vai alcançar o objetivo, né? Ou vai entrar em desespero por uma situação difícil. Tá? Então vamos lá. Aí voltou. Será que voltou? Voltou. Então ele segue dizendo assim, olha, a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz. Então, isso aqui para mim é muito importante. Olha o que ele está falando, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Significa que o que ilumina o meu corpo é a maneira com que eu vejo. E aqui nós podemos ligar isso ao coração, à mente. Então significa que quanto mais eu tiver uma mentalidade de reino, mais o meu corpo é iluminado, a minha vida é iluminada, os meus sentimentos são iluminados, as minhas vontades são iluminadas, as minhas ações são iluminadas, a maneira com que eu reajo é iluminada. Estou sempre falando isso. E eu preciso também dessa palavra, assim como vocês. Hoje eu me acordei e Deus falou muito comigo. Talvez não, Deus ministrou a minha vida e agora eu vou passar para vocês também. Então está falando, a candeia do corpo são os olhos. Aqui está falando, pode estar falando da nossa alma, da nossa intelectualidade também, a maneira com que eu vejo as coisas. Então Deus, do dia que você nasceu até aqui, quantas coisas você aprendeu boas e ruins, vivenciou coisas boas e ruins, sofreu coisas boas e ruins. Né? Sofreu coisas boas e ruins. Sem querendo. Então você vai precisar purificar o seu coração através da palavra, que a Bíblia diz que a palavra é a lavagem, né? E está lá em Pedro. E Mateus 5:8 também diz que os limpos de coração verão a Deus, serão bem-aventurados. Olha aí.
E para poder você ter uma visão mais ampla. E essa visão ela tem que estar de acordo com as escrituras. Você tem que, por isso o reino, entende? Para que você tenha uma visão de reino sobre as coisas. E aí você não é influenciado, você não é atacado. Atacado vai ser, mas isso não muda a sua percepção de vida. Não muda a sua consciência. A Bíblia diz que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, ou 10.000 cairão ao meu direita. Tá, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não seria atingido. Só um pouquinho. Está acontecendo algo em minha volta e eu não sou atingido. Como? Você não é influenciado pelo que está acontecendo. Você continua estável. Entendeu? Permanece firme. Então, no meio do caos, você está perseverando. A palavra perseverar é manter-se firme, reto, não se dobrar. É alguém que continua, né, com a mesma santidade, com o mesmo propósito, da mesma forma. Não se dobra, continua firme. Tá? Candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então, já está falando. Aqui a luz também representa a palavra de Deus. Então, se eu tenho a palavra dentro de mim, no meu coração, porque Isaías disse que Deus colocaria as leis, né, no nosso coração. Aí você fala, mas é para os judeus. Sim, mas se nós entramos esse é o assunto da polêmica. Mas nós somos enxertados. Então, se nós somos enxertados, também receberemos ou não. Fica essa questão. Então, eu deveria ter meu coração circuncidado em Cristo, entendeu? A circuncisão de coração, que é a palavra expressa em qual palavra? Nós estamos falando da lei agora. Fica uma questão para nós conversarmos outra hora. Então, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores. O intuito aqui, irmãos, da palavra é nos desligar do mundo, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que nós estamos aprendendo? Preste atenção. O que é servir aqui? Se dedicar, se tornar servo. Que eu falei no início, nós nos dedicamos a fazer tudo. Eu falo isso porque isso acontece até na minha família às vezes. Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer um curso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... E eu me dedico muito a tudo. E aí quando eu pergunto, você tem conhecimento bíblico? Não, é que eu tenho que trabalhar, não é que eu tenho que fazer aquilo, não é que eu tenho que fazer aquele outro, não é que eu tenho que... A ocupação. E aí você está se dedicando com o propósito de ter uma vida melhor, sem saber que você está sendo enganado por si mesmo, pelo seu coração, pelas suas vontades. Ninguém pode construir uma vida fora da rocha. Até pode, porque a Bíblia diz que são duas casas que foram construídas, uma na rocha e uma na areia. Só que no dia do abalo, a única coisa que vai fazer com que você se mantenha estável é a palavra, a sua fé e o quanto você é espiritual. Se você não tiver isso, possivelmente você vai ser abalado. Por isso, essa mensagem. Construa primeiro um reino em seu coração e na sua mentalidade e seja firmado na rocha. E essas coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida conforme Deus quer. Então os meus planos podem ser totalmente frustrados. E serão, com certeza serão frustrados em várias áreas da sua vida, vários planos. Isso vai ser normal acontecer. Então você precisa entender isso hoje. Você quer uma vida com Deus para conquistar coisas ou para ter o reino e a salvação? Acabou. Confronta agora. Então está dizendo, não podeis servir, está falando, você não vai conseguir me servir, né? E ser satisfeito se você ainda procura, né, fazer mais a vontade da carne do que a minha. Você tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar, nós precisamos das coisas, né? Deu espasmo. Só que Deus está falando aqui, e o próprio Jesus está falando, vocês não podem servir a dois senhores.
quer dizer que as riquezas se tornam senhor na minha vida, tá? As pessoas gostam de pregar muito que quem não dizima é escravo, né? É outro assunto, não quero falar agora. Mas não é só isso, não. Aqui está falando do quanto você se dedica às riquezas, às coisas do mundo, às suas vontades. E isso se torna senhor na sua vida. E aí Deus está falando aqui, né? Jesus está falando, né? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então fica bem claro isso. Então ele continua dizendo que possivelmente aqui uma interpretação vai fazer com que você entenda o mesmo que eu, né? Nós nos tornamos servos das nossas vontades, escravos das nossas vontades. Se a minha vontade é servir a Deus, eu me torno escravo de Deus por opção. Isso está em Coríntios, Paulo fala isso, né? E é prazeroso, porque prazer, felicidade, amor, só Deus pode te dar. As coisas também dão, mas elas tiram. As pessoas também nos dão isso, mas tiram também. Mas Deus não. Então nós precisamos entender que quando eu estiver em Deus, eu estou no amor, eu estou no prazer, eu estou na felicidade, porque Ele é isso tudo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um, amará o outro, ou dedicará-se a um e desprezará o outro. Não tem como você ter uma vida com Deus, né, focado nas coisas do mundo, né, nos prazeres, em tudo que você quer alcançar, desse materialismo consumista. Pegou? Inventei uma palavra aqui. João diz assim, olha, não ameis o mundo, nem que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Acabou, está explicado, é pecado. Ah, não é pecado porque não está na lei. Fechou, entenda como você quiser, mas você vai sofrer. Vou dar um versículo aqui rápido, só para vocês entenderem o quanto a busca pelo materialismo dentro do consumismo nos faz sofrer. Olha só que legal, vamos lá. Cadê? 1 Timóteo 6, 10. Olha que interessante, conselho aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não amo dinheiro. Ué, é só você ver se você não ama. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então você pode estar amando sem saber que está. Você vai comparar isso, como eu disse, na sua dedicação diária, tá? Aí ele diz assim: e por causa dessa cobiça, lembra que eu falei? Concupiscência, cobiça, tá? Como eu disse, não há mesmo mundo, nem que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Falei de amor no início. Porque tudo que é no mundo é o quê? Soberba da vida. Opa! Posso errar? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Concupiscência é cobiça também, tá? Pode ser ligado à cobiça. Então ele diz, vamos lá. E por causa dessa cobiça, alguns, não é todos, tá? Se desviam da fé. Como eu falei no início, o que era a fé ali, né? Pouco do que era a fé. E se torturam com muitas dores. Quem é que não passa por isso? Está explicado aqui, tá? E está bem claro. Não há nem dificuldade de fazer alguma interpretação mais profunda. Vamos continuar então? Por isso eu vos digo. Agora ele está resumindo. Ó, por isso, que tudo isso que eu falei. Eu vos digo. Opa, vamos tentar entender de novo. Ele está falando, ó. Por isso eu vos digo. Por isso, por isso. Por tudo isso que eu falei. Por isso eu vos digo. Gente, olha, por isso eu vos digo, tá? Para tentar entender bem. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Eu estou respaldando todas as minhas falas aqui. Não fiqueis ansiosos. O que é isso? Vocês nem dormem pensando. Ansiedade. Ansiosos. Estou com uma ânsia de querer. Não fiqueis ansiosos. Por isso eu vos digo. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Aí ele fala, com o que comereis. Ele não está falando nem de bens aqui, ó. Ou com o que bebereis. Nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Então, imagina se nós estivéssemos agora do lado de Jesus e ele estivesse olhando para nós e visse todas as nossas preocupações. Aqui está falando de 3 coisas: vestimenta, comida e bebida, mantimento diário. E aí ele começa a explicar, olha o que ele está tentando fundamentar na mente das pessoas, tá?
Fundamental, olha. Nem quanto ao vosso corpo com que vestireis. Ó, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Agora ele está tentando trabalhar aqui a mente das pessoas. Está dizendo, gente, a vida de vocês para Deus não é mais importante do que tudo isso. É. Só que vocês se perdem porque vocês estão preocupados com essas coisas e acabam caindo em tentações, sofrendo. E Deus está falando, Jesus está falando aqui, a vida de vocês é muito mais importante que essas coisas. Se a vida de vocês é mais importante do que isso, o que vocês acham que Deus está fazendo? Sentado, olhando, sem fazer nada? Não, só que quando nós deixamos de obedecer e saímos do governo de Deus, nós vamos depender do governo da carne. E caímos em tentações. Lembra que eu falei no início? Dando ouvidos, né, a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, vamos ser levados. A Bíblia fala em Efésios que nós temos que ser maduros na fé, né, e crescermos, né, no corpo de Cristo para não sermos levados por vento de qualquer doutrina. Algo assim, mas está lá em Efésios, pode ler. Então o que é um menino ainda? Que não entende as coisas? Como é que eu vou crescer, ser adulto, entre aspas, né? Ter maturidade. Ah, gente, Tourette. Mas tu viu que eu estou melhor, né? Vamos lá. Então, está bem claro aqui. Tá? Estou conjecturando, estou também coligando para a gente entender melhor. Agora, olha só. Olha o que ele está falando. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Não semeiam, nem colhem e nem ajuntam. Ele está falando, gente, até os animais eu acho que tem um pouco mais de... Aleluia, não vou queimar ninguém. Gente, às vezes eu leio isso aqui e eu fico com vergonha de mim. Estou falando pro pessoal aqui, tá? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Ah, fala sério. Fala sério. Deus cuida de um pássaro. E às vezes você olha e diz, Deus não está cuidando de mim. Olha o que eu estou sofrendo, está passando. Claro, você está vivendo debaixo da concupiscência, das suas vontades. Então olha o que ele está falando, olha. Agora, olha. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Meu Deus do céu, irmãos. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, olha que inteligência emocional, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Sabe o que Deus está falando aqui? Jesus está falando. Nós não podemos fazer nada se Deus não permitir, e não podemos fazer nada se Deus não querer. Então você vai às vezes se esforçar muito para muitas coisas e você não vai alcançar. Claro que eu estou falando para o povo de Deus, né? Para quem já é cristão, está debaixo da soberania do Senhor. Aí você olha para o mundo e vê as pessoas prosperando e conquistando muitas coisas. E às vezes você não sabe que Deus está te protegendo, porque muitas pessoas enriquecem e perdem tudo. Aí trabalharam 20 anos e perderam 20 anos. E Deus não quer que você trabalhe e construa para perder. Por isso que ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou, construiu, alicerçou, fundamentou, decidiu fazer isso, né? A sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas e os ventos impetuosos, as tempestades, e bateram com ímpeto sobre aquela casa. Porém ela não foi abalada, porque estava onde? Alicerçada na rocha. A rocha é Cristo. Então o Senhor está falando, se vocês construírem a vida de vocês em mim, tudo que vocês conquistarem, eu vou permitir. Então eu também vou garantir. Jesus amado. Então se você está aqui escutando essa live hoje, você pensa, pô, perdi muitas coisas, eu fracassei. Dá para recomeçar. Não desista. É tempo de recomeçar. Então recomece, só que do jeito certo. Aí a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato. O que é um insensato? Leia na Bíblia, bota ali insensato, significado. Você vai ver, é horrível. E aí diz assim, que edificou essa casa sobre areia. Então é possível construir uma vida fora de Deus e em Deus. A grande e boa notícia é que tem pessoas que Deus não permite.
porque Deus está cuidando. Ah, então quer dizer que Deus permitiu que eu caísse. Mas também tem um propósito na queda. Não se preocupe. Eu já caí várias vezes e aprendi muito com os meus tombos, tá? Então vamos continuar aqui. Ele continua dizendo assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Olha, está falando de uma plantinha insignificante. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória... Por que ele citou Salomão? Vai lá ler sobre a vida de Salomão. O cara foi top, né? O homem da sabedoria. No final, sabe o que ele diz em Eclesiastes? Porque o livro de Eclesiastes, se eu não me engano, é o último. Que aí ele encerrou lá na sua velhice. Eu não sei, tá? Estou deduzindo. Olha o que ele diz em Eclesiastes... Ai, Jesus, onde é que tá? Eclesiastes... tá em Eclesiastes, tá? Lá no finzinho de Eclesiastes. Eclesiastes 13, se eu não me engano. Vamos ver. Não vamos nem perder tempo. Vamos lá. Tô pregando aqui para ninguém, mas tá tudo bem. Alguém vai olhar depois. Jesus, me ajuda aqui. Eita, glória. Eclesiastes 12. Eu não sei se tá no 9. Não. Deixa eu ver. Tá aqui. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Olha o cara encerrando o livro. Teme a Deus, obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito de todo homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, e até tudo o que está em oculto, quer seja bom, quer seja mal. Pegou essa revelação aí? Que bom, né? Guarda os seus mandamentos. Mas a gente não está mais... Então isso aqui não serve. A estrutura daquele versículo está nos mandamentos, né? E aí como é que fica? Eu sei que é difícil, né, debater aqui, mas se você acha que tem que guardar, guarda. Se você acha que não, né? Eu não posso convencer ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada fora no forno, quanto mais a vós. Cara, isso aqui, para mim, é um fundamento top de inteligência emocional, né? De percepção, de consciência. Nós devemos acordar e ler todos os dias isso, como devocional. Por isso que a gente vive em inconstância, não tem costume de ler a Bíblia, né? Então vamos lá. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, pois os gentios é que procuram todas estas coisas. Aqui pode ser chamado também de incrédulos. Ou não, vamos ver aqui, cadê? Gentios, tá? Aqui, o que não é israelita. Não entrou muito no que eu queria, mas tranquilo. Em outra tradução ele fala, pois os idólatras. Significa também, até vamos buscar aqui para ver, pois os gentios é que procuram por essas coisas. Vamos mudar a tradução, a gente consegue, né? Pois essas coisas os gentios procuram. Não. Vamos vendo outra. Porque essas coisas a gente procura. Não. Vamos estar na King James Fiel lá para ver. Acho que dá uma melhorada aqui. Só um pouquinho. Pois os pagões que tratam de obter tudo isso. Viu? Quem eram os pagões aqui? Vamos clicar aqui. Relativo ao próprio de pagão. Indivíduo que não foi batizado. Ai. Batizado. Em qualquer religião, batismo, indivíduo que não foi batizado. Mas não é muito interessante agora saber. Então vamos lá. Vamos voltar para a tradução que eu estava, que ela é mais fácil de interpretar. O que eu quero que você entenda é que nós somos gentios, né? Só que agora nós estamos ligados à videira. Jesus morre na cruz e ele rasga
o véu do templo é rasgado. Isso possibilita que nós vamos ter acesso ao reino. Só que nós temos que ter uma mudança de mentalidade, né? Personalidade e tudo mais. A conversão é isso. Então, e muito mais coisas. Ele está falando aqui bem simples, pois os gentios aqui buscam isso. De fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha só, Deus já sabe. Aqui, cara, a gente entra em confronto, porque se ele já sabe, por que então que eu estou passando por tanta necessidade? Pois é, impureza no coração, esses desejos, todas essas vontades. Depois você bota lá em Mateus 6:8, né? vai dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados é abençoados, felizes. Puros ali, está falando de purificação mesmo, é um coração limpo, que só pode ser feito através da palavra e de uma intimidade com Deus. E a palavra verão é contemplar, ver, contemplar, estar com Ele. Deus. Então, tem uma exigência. Claro que a gente pode não ver Deus em tudo, mas também não ver Deus em nada fica difícil. Então a gente precisa buscar o quê? Pela regeneração da nossa mente, que está em Pedro, para a purificação do coração, para ser abençoado em todas as áreas. Sabia? A Bíblia diz que a graça e a paz de Deus se multiplicam no pleno conhecimento. Que a graça e a paz se multiplicam no pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Bastante entendimento hoje para a gente, né, ficar trabalhando na nossa mente. Então é isso, tá aí. Se vocês lerem 2 Pedro, primeiro capítulo ali, pega pesado demais, porque fala de muitas coisas que são ligadas a outras, e no final nos chamamos de cego. Querem ver? Vamos lá. 2 Pedro, vamos Jesus, me ajuda. Olha só que legal. 2 Pedro, tá? Simão Pedro, a servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançam a fé igualmente preciosa por meio da justiça de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Ó, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Então a graça se multiplica. Às vezes você tem graça numa área da vida e não tem na outra. A graça, né, é Deus te favorecendo. E a paz também. E olha o significado da paz. Tá, vamos ver se dá aqui. A tradução do hebraico shalom, que não significa apenas ausência de guerra. Olha, a paz significa ausência de guerra. Esses conflitos dentro de nós. Tiago fala disso também, né? Ausência de guerra, inimizade, brigas, tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Aí ele fala: seu divino poder nos tem dado a tudo que diz respeito à vida, à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Que promessas são essas? Para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Promessas espirituais. Para objetivo, me tornar participante da natureza. Divina. Olha o Evangelho, gente. Para isso, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Ah, meu Deus do céu, não falamos da cobiça ali? Enquanto eu sou uma pessoa cobiçosa, eu não escapo da corrupção, porque a cobiça me corrompe. Tá vendo? Até vou parar por aqui. Por isso, empregando todo o vosso esforço. Olha aí, a busca pelo reino. Por isso, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a fé, e a fé ao conhecimento. E o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, o amor à fraternidade, pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas vos não deixarão ansiosos. Que palavra, hein, gente?
nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que em essas coisas estão, não existe. Pois aquele em quem essas coisas não estão, está cego, vê somente o que está perto, tendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Até aqui está suficiente. Aí ele diz assim: portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais para confirmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Tá? Então, tá aqui bem explicadinho. Vamos voltar para onde eu estava. Olha que interessante a leitura da palavra, né? Eu nem estou me aprofundando muito, sabe? Trazendo o significado das coisas, porque tem muito significado ali em Pedro. Agora vamos lá. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. E olha o que eu li aqui em Pedro. Olha a intenção ali. Se a gente não fizer isso, vai trazer problemas. Tanto para a igreja, para a congregação, né? E a gente vive, às vezes, né, blasfemando ali. Hoje você olha para a igreja e talvez muitos de vocês se decepcionem. Não tem como não se decepcionar. Cadê o ensino? Cadê a virtude? Cadê a fé? Cadê a fraternidade? Cadê o amor? Se o amor aqui tem que ser de uns para com os outros, um amor fraternal ali, né? Que nós vamos alcançar? O que a igreja de hoje vai alcançar? Materialismo? Consumismo? Né? Os objetivos mundanos? É isso? Esse é o propósito do reino? Então vamos lá, vamos terminar aqui. Ele segue dizendo: mas buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Acabou. Qual é o objetivo aqui? Buscar em primeiro lugar. Prioridade. Reino, que é consciência divina, intimidade com Deus e a justiça. Ué, que justiça é essa? Amar e ser amado. Cumprir as escrituras. Fazer o que é certo em todas as situações com a consciência divina. Entende? Estão entendendo isso? Pena que ninguém estava acompanhando hoje aqui, porque está uma boa de uma palavra, na minha opinião. Então está falando, busca em primeiro lugar o reino. Por quê? Porque o reino na sua mente vai sustentar todas as coisas. Porque é Deus. Você vai saber lidar em toda qualquer situação, de acordo com a palavra. E você não peca, não sofre consequências, nem castigo, nem nada. Entendeu agora? Não é influenciado, não é enganado. Por isso. É por isso que ele está dizendo, busca em primeiro lugar o reino. Porque a Bíblia diz que se nós não sabemos orar, nós devemos orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha a oração que Jesus manda a gente orar. Santificar o nome de Deus como? Se na primeira contenda eu peco. Se alguém faz mal para mim, eu devolvo mal. Ah, mas eu não estou na lei. Então não é olho por olho e não é dente por dente. Se você está na graça, quando alguém te faz mal, que graça que está em você? Que graça que está em mim? Desculpa, mas eu acho que a gente não está. Ou está? Fica a pergunta. Que graça é essa? Quando alguém faz mal para mim, eu devolvo mal. Isso é lei? Que graça é essa que quando alguém bate no meu carro, eu faço pagar e não perdoo? Quando alguém me deve, eu não perdoo a dívida. Não tem graça nenhuma. Vamos falar a verdade ou vamos continuar mentindo? Vamos falar a verdade, né? Não tem graça, né? Ah, mas aí fica fácil. Mas a graça não é para ser fácil? Por que às vezes você sofre? Por que às vezes você passa por dificuldades? Está debaixo de juízo, às vezes, não é sempre, né? Aí alguém está te devendo, você não perdoa. Quando você estiver devendo, a pessoa não perdoa a sua dívida. Aí você tem que se esforçar para pagar. Não é assim que a gente faz, não é? É sempre assim. Daqui a pouco você vai ali, arranha um carro, bateu numa moto, qualquer coisa parecida. Aí tem lá que pagar aquele monte de dinheiro. Ó. Aí a coitada da pessoa, né? Às vezes você está passando por isso, né? Ah, gente, bati no carro, tive que pagar um monte, agora estou endividado, não sei o quê. Pois não tem. Cadê a graça? Não tem graça. Então vamos lá. Na buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele fala. Busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai ter tudo. Então eu fico observando bem tudo. Todas as pregações, tudo que está sendo ensinado, tudo está sendo falado. A intenção
da igreja, a intenção do que tá sendo falado ali em cima, a intenção das pessoas. Eu paro e observo, irmãos, é complicado, mas é bom. A igreja, graças a Deus, né? Eu acho que está abrindo os olhos, nós estamos crescendo. Eu creio nisso, eu vejo isso. Então, eu creio que nós vamos conseguir vencer o mundo, né? Jesus diz assim, né? Tem palavras que eu não gosto de falar aqui. No mundo tereis aflições. Então vai ter, mas tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Qual é que eu venci o mundo? Eu venci tudo isso. E o bom ânimo é isso. No meio do desânimo você vai ter que ter bom ânimo. Como que eu vou ter bom ânimo se eu estou afetado por tudo, né? Então é isso, tá? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, ou seu próprio mal. O que ele está falando aqui? Não tem como, todos os dias você vai acordar no mundo ainda. A Bíblia diz que aqui não é a nossa pátria. Nossa pátria é no céu, lá é o lugar que a gente vai morar. Então ele está falando, você vai acordar e vai ter suas próprias preocupações. Quer dizer, às vezes você nem planeja se preocupar, vai vir uma preocupação. Nem planeja que vai sofrer algum mal, vai vir um mal. Às vezes uma notícia já é mal, deu, já está ali. E ele está falando, não vos preocupe, porque tu vai acordar e vai ter alguma coisa ruim para se preocupar. É assim. E aí ele diz, basta cada dia seu próprio. Então a ordem qual é? Buscar em primeiro lugar o reino, depois sua justiça. E todas essas coisas que ele falou ali, tá? Os mantimentos, serão acrescentados. Sabe, os fariseus perguntaram para Jesus, se eu não estou enganado, né? Mateus 22, vamos abrir a palavra, Mateus 22, 37. Cadê o 37, gente? Aqui, achei Jesus. Aqui, olha que eles perguntaram, Mateus 22, 35. Um deles, doutor da lei. Cara, presta atenção quem era. O cara era doutor, tá? Tinha doutorado. E eles tinham que investigar Jesus porque eles não sabiam se Jesus era o profeta que estava sendo anunciado ou não. Então Jesus não podia errar. Então eles tinham que fazer, era o serviço deles, tá? Um deles, doutor da lei, interrogou-lhe para colocá-lo à prova, viu? Mestre, olha aí, qual é o maior mandamento da lei? Porque Jesus vem para cumprir a lei, Jesus não podia errar. Nem no saber, nem no fazer. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus, lá, Deuteronômio, lá, de todo o teu coração. Olha aí o primeiro mandamento. Já concluiu com nossa pregação de hoje. E de toda a alma, todos os desejos. Vamos lá. Gente, isso aqui bateu na minha cara hoje de manhã. Esse foi meu café da manhã hoje. E de todo teu entendimento. Não, gente. Jesus, que paulada. Onde está meu entendimento hoje? Nem sei. Eu sei tudo menos o reino. Este é o maior e primeiro mandamento. Tá? E o segundo é semelhante a este. Não, fala sério. Meu. Ontem eu postei no meu Insta um vídeo, até depois eu tirei. Não queria causar polêmica. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, eu não. Assim, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá para Coríntios. Ó, de toda a lei e os profetas, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Tá falando dos profetas aqui? Que tá cheio de profeta para tudo que é lado, né? Fui crítico, foi sem querer. Falei na alma. Acabei de pecar contra o primeiro mandamento e o segundo. Olha só que interessante isso, né? Agora, vamos lá. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Eu não sei, sinceramente. Eu não me acho preparado. Mas sinto que a gente vai crescer, sinto que a gente pode melhorar. Mas está aqui, está concluído, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Eu não consigo, particular meu, tá?
enxergar esses mandamentos aí hoje se cumprindo em nós. Talvez você consiga, não sei. Talvez eu esteja afetado também, não sei. Eu não quero criticar ninguém, também não quero ser criticado, mas quem quiser falar mal de mim, pode falar, porque o mal está no coração de quem não tem luz. Às vezes eu faço isso, eu tenho que voltar à luz. Que quem é bom, quem tem bondade, né? Ser bom não tem como, porque a Bíblia, Jesus disse para o jovem rico, ninguém é bom só não ser o Pai que está no céu. Mas se a gente está cheio de Deus, cheio de amor, a gente só ama. E quem ama, faz o que é certo. Né? Vou botar aqui, ó, 1 Coríntios 13 para vocês verem. E aí vocês vão aprender mais. Olha só que legal. Ele fala assim, olha. Procurai com zelo os melhores dons. Aí é Coríntios 12, 31. Eu agora vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e o conhecimento de todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Tá vendo por que o reino? Tá vendo por que o reino? Tá vendo por que os 2 mandamentos? Tá vendo por que a cobiça nos destrói? Aqui tá falando de pessoas que já são super top, sabem tudo, tem tudo, doutores. Não, um cara assim que tu olha e diz assim, meu Deus. E tá falando que além que eu posso ter tudo isso e não ter amor. E olha que mais aqui, ó. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e o conhecimento, os mistérios, tivesse todo cuidado. Aí no 3. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo a ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Opa! Opa! Eu posso estar fazendo as coisas por interesse, ou por medo, ou por preocupação. Aí o que eu estou falando? De que adianta a gente estar fazendo tudo na obra de Deus e não ter essa obra em nós que é o amor? Olha só, eu duvido muito que nós entregaríamos todos os nossos bens, nosso corpo a ser queimado. Não, o jovem rico não fez isso. E muito mais nós. Aí por isso que eu falo, qual é o evangelho que a gente está vivendo, né? Isso é para mim, tá? Eu também não estou vivendo. Olha só, o amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Não se vangloria, não se orgulha. Não se porta com indecência. Não busca os próprios interesses. Não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Acabou. Vou perder seguidores. Não vão trancar minhas pregações. Tô brincando, gente. Tá? Então é isso. Não se importa com decência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça. O que é isso? A pessoa foi lá e fez mal para outra porque a outra também fez mal. Aí tu fica lá, foi bom. É bom, não sei o que. Opa, só um pouquinho. Tudo isso é injustiça. As pessoas discutindo, brigando, se separando. Né? Você vê dentro da igreja as disputas, né? Às vezes, nas famílias. Às vezes você vê as famílias, né? E aí você vai lá, às vezes tem aquele sentimento, né? Assim, é bom para ele aprender. Isso é injustiça, irmão, não é amor. Nós deveríamos ficar tristes com o que a gente está vendo. Sabe? Ficar ressentidos de fato com o que nós estamos vendo de mal no mundo, nas igrejas. Quando o seu pastor peca, quando o seu pastor comete um pecado, você se alegra? Você fica triste? Fica enfurecido? Como é que você trata com a indiferença? Como é que você trata quando você vê o mal nos outros? Você deveria ter o reino dentro de você para olhar para essas coisas e se indignar ao ponto de seu amor, você amar a pessoa e tentar recuperar ela. Gálatas 6 diz isso. Agora olha só, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas, havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque
Parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Bom, vou parar por aqui e eu quero te falar uma coisa para ti. Paulo está falando aqui que tem uma possibilidade de nós crescermos. Conhecimento, intimidade com Deus, renúncia. Se não for assim, irmãos, nós vamos viver com essa vida inconstante. Uma hora queremos Deus, outra hora não queremos, por qualquer motivo nos desviamos. Eu sei que às vezes eu pego pesado e falo, as pessoas se desviam, né, porque viram pecado nos outros, se desviam porque não conquistaram algo. Tudo isso é a nossa carne. Eu sei que é difícil, às vezes, você estar numa igreja, você ser magoado. Eu sei, acontece, não deveria, mas acontece. Mas isso mostra também o quanto você ainda não estava em Deus. Tá? E essa é a verdade, não tem como dizer que não. Porque se você estivesse em Deus, você amaria até quem te faz mal. E acabou. Todos nós precisamos dessa palavra de hoje. Espero que eu possa ter sido uma bênção para vocês hoje. Espero que vocês creiam que Deus falou através de mim, ainda que eu possa ter cometido algum erro ou não. Espero ver o coração cheio de amor de vocês para olharem para essas pregações, né, e reagirem de uma boa forma. Mas como vão interpretar e como vão reagir não é meu problema, entendeu? Meu problema sempre é conquistar o reino em mim, para que depois eu possa manifestá-lo através de mim. Isso, sim, é só meu problema. Que Deus possa ter abençoado vocês. E até uma próxima.